Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje falando sobre mais uma noite de ataques russos na Ucrânia. Dessa vez, Moscou lançou quase 200 drones, com foco principalmente na região de Kiev e instalações de energia no leste do país. Infelizmente, segundo as autoridades ucranianas, pelo menos 2 pessoas morreram nesses ataques. Gente, como temos visto, nos últimos dias, Moscou tem intensificado esses bombardeios noturnos, né? E no domingo chegou a bater um recorde em 3 anos de guerra, 267 drones lançados em uma única noite. No ataque de hoje, a Ucrânia afirma que conseguiu abater 110 dos 177 drones e que outros 66 foram perdidos, o que eles alegam que foi por causa da guerra eletrônica. As regiões mais afetadas foram Kiev, Kharkiv, Kirovohrad e Sumy. Nessa ofensiva russa, além dos alvos militares, Moscou tem focado cada vez mais na infraestrutura energética da Ucrânia. A maior empresa privada de energia do país, a DTEK, confirmou que uma de suas instalações na região de Dnipropetrovsk foi atingida, mas não deu muitos detalhes sobre os danos. A gente lembra que no ano passado a Rússia direcionou seus ataques contra o setor elétrico ucraniano, né? E nos últimos meses ela vem intensificando os ataques contra instalações de armazenamento de gás e campos de produção. Ao longo da noite, vários relatos indicavam que as defesas aéreas da Ucrânia estavam ativas. Testemunhas disseram que ouviram explosões em Kiev e na região ao redor, além do barulho das baterias antiaéreas em operação. Agora, saindo do ataque aéreo e indo para o front, ao que tudo parece, os russos continuam avançando. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que suas forças conseguiram capturar Orlivka e Progrebki durante operações ofensivas. No entanto, gente, como sempre eu gosto de dizer, nesses casos específicos, até agora não houve confirmação do lado ucraniano, nem verificação independente ou por imagens de satélite, tá? Mudando um pouco de assunto, sabe aquele acordo sobre os minérios da Ucrânia em troca de ajuda dos Estados Unidos? Pois é, parece que ele está avançando, hein? Isso mesmo, a Ucrânia fechou os termos do acordo com os Estados Unidos e pode assinar já nessa sexta-feira. Tanto Kiev quanto Washington confirmaram essa possibilidade e a expectativa do governo ucraniano é que isso leve a futuras garantias de segurança por parte dos Estados Unidos. Perceberam como eu falei futuras? Sim, a ideia por trás desse acordo é simples. Kiev quer garantir que a ajuda militar continue vindo. Agora, o que realmente chama atenção nesse acordo é que ele acaba fazendo parte da mudança de postura de Trump em relação à Ucrânia. Diferente da abordagem de Biden, que priorizava o envio de ajuda sem muitas exigências, Trump deixou claro que quer algo em troca. Ele exigiu que Kiev desse acesso a minerais de terras raras como compensação pelos bilhões de dólares já enviados para apoiar a Ucrânia na guerra contra a Rússia. Segundo fontes que tiveram acesso ao documento, o acordo prevê a criação de um fundo de investimento para a reconstrução, que vai recolher e reinvestir receitas de fontes ucranianas como minerais, hidrocarbonetos e outros materiais extraídos do território. A Ucrânia entraria com metade das receitas futuras desses recursos estatais, incluindo o petróleo e gás. Só que diferente do que Kiev esperava, o texto não menciona diretamente garantias de segurança. O que Washington se compromete a fazer é dar suporte financeiro de longo prazo para que a Ucrânia se torne um país estável e economicamente próspero. E aqui vem um detalhe importante, tá? Há uma cláusula geral dizendo que os Estados Unidos vão apoiar a soberania da Ucrânia e trabalhar por uma paz duradoura, mas não há nada de concreto sobre defesa militar. Uma fonte ucraniana disse que as autoridades ainda estão acertando os detalhes do acordo, mas que Zelensky pode viajar a Washington na sexta-feira para assinar. Trump confirmou que ouviu falar dessa visita e disse que se Zelensky quiser assinar o acordo ao lado dele, não há problemas. Segundo ele, esse é um grande negócio, um negócio muito grande. Ou seja, gente, um negócio. Como chegamos a comentar, Zelensky resistiu à exigência inicial de Trump que queria que os Estados Unidos tivessem acesso a 500 bilhões em minerais raros. No fim, segundo a fonte ucraniana, esse valor foi retirado do documento final. Agora, Trump não deixou muito claro o que a Ucrânia vai ganhar em troca desse acordo. E quando ele foi perguntado diretamente sobre isso, ele evitou responder e apenas disse que os Estados Unidos já forneceram muitas armas para Kiev. Ele também criticou Biden, dizendo que o governo anterior jogava dinheiro fora como se fosse algodão doce e que agora o Washington quer recuperar esse investimento. Enquanto isso, a gente Moscou acompanha de perto essa movimentação, né? Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, evitou comentar o acordo de minerais entre Kiev e Washington, dizendo que ainda não há declarações oficiais sobre o assunto. Mas ele confirmou que a Rússia e os Estados Unidos seguem em contato para dar continuidade a reuniões entre os dois países, incluindo uma conversa entre Putin e Trump. Peskov também reafirmou que há um entendimento entre Moscou e Washington de que Putin e Trump devem se encontrar pessoalmente, mas que isso só deve acontecer depois que as negociações avançarem.
Ele não deu detalhes sobre local ou data para esse possível encontro, mas disse que, se for necessário, os dois podem voltar a se falar por telefone. Agora, gente, Lavrov, que, como vocês sabem, é o chefe da diplomacia russa, descartou qualquer possibilidade de aceitar a presença de tropas europeias na Ucrânia e acusou França e Reino Unido de estarem apenas alimentando o conflito ao continuar enviando armas para Kiev. Trump, por outro lado, disse que acredita que alguma forma de força de paz na Ucrânia é necessária, mas que o formato dessa missão precisa ser algo aceitável para todos os envolvidos. E nesse ponto a Rússia insiste que não está bloqueando negociações, mas que o Ocidente precisa entender as causas reais do conflito. Lavrov também aproveitou para criticar os líderes europeus, dizendo que eles estão determinados a buscar uma solução militar e se recusam a negociar. Segundo ele, a melhor maneira de resolver a guerra seria reconhecer os fatores que levaram a esse conflito, algo que, segundo ele, Trump já começou a fazer. E enquanto as discussões seguem, Moscou e Washington estão preparando um encontro diplomático para tratar da normalização das operações das embaixadas. Essa reunião está marcada para acontecer em Istambul amanhã, dia 27 de fevereiro. Lavrov disse que o objetivo desse encontro é tentar resolver os problemas diplomáticos criados pelo governo anterior dos Estados Unidos, que impôs restrições às operações da embaixada russa. Ele deixou claro que Moscou respondeu na mesma moeda, dificultando o trabalho da embaixada dos Estados Unidos em Moscou, e que agora os dois países vão discutir como remover essas barreiras. Segundo ele, o andamento dessas conversas vai mostrar se a Rússia e os Estados Unidos conseguem avançar em uma normalização diplomática. Bom, gente, a situação no Indo-Pacífico continua quente, hein? O exército chinês realizou exercícios militares com tiro real ao sudeste da ilha de Taiwan, o que Taipei classificou como uma provocação perigosa. E para aumentar ainda mais a tensão, um dos principais líderes do Partido Comunista reforçou que Pequim não vai abrir mão do objetivo de trazer Taiwan para o controle da China. O que, como sabemos, gente, faz parte da chamada One China Policy, algo sagrado para os chineses. Taiwan tem reclamado das atividades militares chinesas, dessa vez não foi diferente. Por volta das 9 da manhã, o Ministério da Defesa da ilha confirmou que detectou 32 aeronaves militares chinesas realizando exercícios conjuntos com navios de guerra no Estreito de Taiwan. O detalhe aqui é que, segundo Taipei, Pequim não só fez esses exercícios sem aviso prévio, como também estabeleceu uma área de treinamento de tiro a apenas 70 quilômetros da costa taiwanesa. Até agora, Pequim não confirmou oficialmente a realização desses exercícios e o Ministério da Defesa chinês não respondeu aos pedidos de comentário. Mas essa movimentação militar vem logo depois de outras ações chinesas na região, incluindo, como comentamos em um vídeo anterior, operações perto da costa australiana. Bom, o governo chinês nunca descartou o uso de força para anexar Taiwan, e essa retórica ganhou força principalmente após a posse do novo presidente de Taiwan, que é classificado pela China como um separatista. Além disso, a forte atuação dos aliados de Taiwan, como os Estados Unidos, em exercícios militares na região tem ajudado a intensificar a geopolítica da região. Aí fica aquela pergunta, né? O que aumenta a presença dos Estados Unidos na região é a agressividade chinesa? Ou é o aumento da presença dos Estados Unidos na região que aumenta a agressividade chinesa? É o famoso dilema do Tostines. É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Bom, agora além da questão militar, Taiwan e China também estão trocando acusações sobre os danos a cabos submarinos de comunicação ao sudeste da ilha. Na terça-feira, Taiwan prendeu um navio cargueiro de bandeira togolesa, mas que tinha ligações com empresas chinesas, suspeito de envolvimento no caso. Já Pequim disse que Taiwan está manipulando a situação e fazendo acusações antes mesmo de os fatos estarem completamente esclarecidos. Bom, gente, mudando um pouco de assunto, mas ainda falando dos dois países, Pequim está acusando Taipei de entregar sua indústria de semicondutores para Washington. Segundo o governo chinês, a ilha estaria tentando usar a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, maior fabricante de chips do mundo, para garantir apoio político dos Estados Unidos. Os rumores surgiram depois de informações de que a TSMC estaria negociando uma participação na Intel. Nem a empresa nem o governo de Taiwan confirmaram isso, mas Pequim aproveitou para criticar Taipei, dizendo que o governo local estaria tentando vender sua indústria para os Estados Unidos em troca de apoio. Já Trump tem uma visão completamente diferente. Ele chegou a acusar Taiwan de tirar empregos do setor de semicondutores dos Estados Unidos e quer que essa produção aconteça dentro do território americano. A resposta do governo taiwanês veio em tom mais diplomático, dizendo que a TSMC é uma empresa essencial para Taiwan e que vai continuar liderando a tecnologia de ponta, apesar das novas políticas de Washington. A verdade é que Taiwan e os Estados Unidos têm uma relação muito próxima quando se trata de segurança e tecnologia.
Washington é o principal fornecedor de armas para Taipei e também seu maior aliado internacional, apesar de não reconhecer oficialmente a ilha como um país independente. Não é nada surpreendente, mas Trump está no meio de mais uma polêmica. Dessa vez por causa de um vídeo gerado por inteligência artificial que ele compartilhou no Truth Social, a rede social que ele criou para chamar de sua. O vídeo mostra uma versão futurista de Gaza, completamente reconstruída como um resort de luxo, com arranha-céus, iates e até dançarinas nas praias. Só que o que chamou mais atenção foi a maneira como essa visão foi apresentada, né? A ideia por trás do vídeo está ligada ao chamado Plano Riviera do Oriente Médio, que Trump já mencionou antes. Ele quer transformar Gaza em um polo turístico e comercial, mas o jeito como isso foi retratado pegou muito mal. No vídeo ele aparece tomando um coquetel ao lado de Netanyahu sem camisa, enquanto o território devastado pela guerra é mostrado como um paraíso artificial. Crianças brincam na areia, dinheiro chove do céu e um dos momentos mais surreais, Elon Musk aparece comendo pão sírio e depois dançando enquanto dólares caem ao redor. O problema não foi só o tom exagerado do vídeo, mas também o que ele sugere. A ideia de limpar Gaza para transformá-la num resort foi interpretada por muitos como uma proposta para remover os palestinos do território, o que fez com que críticos acusassem Trump de promover uma espécie de limpeza étnica. E claro, isso gerou uma forte reação, inclusive entre apoiadores dele. No próprio Truth Social, vários usuários criticaram o vídeo. Teve gente que disse que sempre apoiou Trump, mas que essa foi uma das piores coisas que ele já compartilhou. Outros disseram que o conteúdo estava em péssimo gosto e que era horrível. Mas a maior parte da reação negativa veio da base cristã que apoia Trump. Muitos se incomodaram com a presença de uma grande estátua dourada dele no vídeo, o que foi interpretado como idolatria. Teve até quem comparasse isso ao anticristo, pedindo para Trump se humilhar diante de Deus e lembrar que só Jesus merece toda a honra e toda a glória. Outros simplesmente chamaram o vídeo de nojento e profano. Ah, e não foi só isso, tá? Tem uma cena que também desagradou bastante, que mostra Trump em uma boate com uma dançarina de ventre, enquanto uma multidão observa. Muitos apoiadores cristãos comentaram que aquilo foi um erro e que ele deveria lembrar que sua posição veio de Deus e não da fama ou do poder. Agora, ninguém sabe exatamente quem criou esse vídeo, né? Mas ele já tinha circulado antes em outras redes. Trump simplesmente compartilhou sem fazer nenhum comentário, o que deixou ainda mais dúvidas sobre o que ele realmente pensa sobre essa visão para Gaza. E, para fechar, a trilha sonora do vídeo também parecia gerada por inteligência artificial, com versos exaltando Trump como o libertador que trouxe luz para Gaza, acabou com os túneis e eliminou o medo. E aí, vocês viram o vídeo? O que vocês acharam? Comenta aí. Bom, um tabloide dos Estados Unidos, o Financial Times, dedicou um editorial para falar sobre esse novo posicionamento de Washington. O editorial argumentou que a liberdade e a independência estão em risco e que os Estados Unidos estão se afastando do papel de defensores desses princípios. Ele menciona 3 eventos que ilustram essa mudança. Um discurso do secretário de Defesa dos Estados Unidos dizendo que a segurança da Europa deve ser responsabilidade dos europeus. Uma fala do vice-presidente criticando o retrocesso democrático na Europa, enquanto ignora problemas internos dos Estados Unidos, e negociações entre Estados Unidos e Rússia sobre a Ucrânia sem a participação europeia ou ucraniana. O texto também critica Trump por chamar Zelensky de ditador e por condicionar apoio militar a exigências econômicas. No final, o texto ainda alerta que os Estados Unidos estão abandonando seu papel histórico e que cabe à Europa reagir para evitar sua desintegração. Bom, gente, eu aqui vou fazer alguns comentários sobre esse editorial a partir de uma análise que considera a teoria realista das relações internacionais, tá? Então não vai ser algo pessoal nem dando opinião, é apenas uma análise fria onde eu vou analisar os dois lados e fazer o posicionamento segundo essa mesma teoria. De cara, o editorial adota uma visão liberal, né? Assumindo que os Estados Unidos, ao reduzirem seu envolvimento na segurança europeia, estão criando um vácuo que será preenchido por forças autoritárias e expansionistas como a Rússia. No entanto, essa visão ignora um ponto bem importante. As grandes potências agem conforme seus interesses estratégicos e não apenas por incentivos externos. A Rússia já demonstrou uma postura revisionista ao anexar a Crimeia em 2014 e intervir no leste da Ucrânia. Mas esse comportamento não é necessariamente produto de um suposto abandono ocidental, e sim da percepção russa de que a OTAN e a União Europeia estavam avançando em sua esfera de influência. Do ponto de vista de Moscou, e aqui eu estou sendo realista e não parcial, ou seja, preciso observar os dois discursos e as duas posições. Então, retomando para vocês não se perderem, do ponto de vista de Moscou, manter a Ucrânia fora da Aliança Ocidental sempre foi um objetivo central de sua política externa.
A retirada parcial dos Estados Unidos pode, sim, facilitar futuras ações russas, mas não é o fator determinante para a sua estratégia expansionista. Agora, o risco do estímulo ao expansionismo depende de dois fatores. E aí, fator número um seria a capacidade militar da Rússia. Embora a Rússia tenha demonstrado resiliência, enfrentado desafios, incluindo sanções econômicas e desgaste militar, a sua capacidade de expandir além da Ucrânia vai depender de quão rapidamente ela vai poder se recuperar do conflito. Agora tem o fator 2 também, a resposta da Europa. Ou seja, se os países europeus fortalecerem sua capacidade militar e demonstrarem credibilidade dissuasória, o custo de uma incursão russa pode ser alto demais para Moscou considerar viável. Se, ao contrário, a Europa continuar dependendo dos Estados Unidos e dividida politicamente, o risco de novas incursões aumenta. É praticamente um cálculo. Bom, mas agora a gente tem uma nova variável explícita, que pode, inclusive, ter uma cara para representá-la. Então eu vou chamar essa variável de fator Musk. Musk, ao priorizar uma abordagem transacional e de curto prazo para a política externa dos Estados Unidos, pode sim acabar criando riscos adicionais. Se os Estados Unidos forem percebidos como uma potência que abandona aliados conforme sua conveniência, isso pode levar não apenas a uma maior agressividade russa, mas também a uma proliferação de disputas regionais. Isso pelo fato de que outros estados podem duvidar da credibilidade do tio Sam como fiador da ordem internacional, seja lá o que essa ordem pode significar ou qual preço seja necessário pagar para mantê-la, tá? O maior perigo, no entanto, não é necessariamente o expansionismo russo descontrolado, mas sim a erosão da coesão europeia e o fortalecimento de uma ordem internacional multipolar instável. Se a Europa não responder de forma coordenada, há um risco de que países como Polônia e os estados bálticos acabem buscando alternativas unilaterais para sua segurança, possivelmente ampliando tensões regionais. Eu acho que o editorial tem alguma razão quando alerta para os perigos do recuo dos Estados Unidos. Bom, mas ao meu ver, ele acaba superestimando a relação causal entre essa mudança e um possível expansionismo autocrático. O expansionismo não ocorre apenas porque há oportunidade, mas porque há interesses estratégicos e capacidades concretas para sustentá-lo. Logo, gente, o fator determinante não é a posição dos Estados Unidos em si, mas a capacidade europeia de se adaptar e estabelecer uma postura de dissuasão que seja confiável. Se conseguir, aumenta os custos para o expansionismo. Se não conseguir, torna esses custos bem baixos. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.